Irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém, uma boa noite para todos. Deus abençoe a todas as famílias reunidas nesse momento. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Nós estamos iniciando a nossa live nesse instante. Nós vamos, nesse momento, orar e vamos falar com Deus nesse instante em que nós estamos iniciando a nossa reunião. Oremos então, irmãos. Senhor, louvamos o Teu nome nesse momento em que iniciamos esta transmissão, esta live. Louvamos o Teu nome pela oportunidade de mais uma vez nós nos vincularmos, nos reunirmos através desse instrumento da mídia. Te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade, por esta tecnologia que nesse momento tem sido valiosa para nos aproximar, apesar de não estarmos juntos. Ó Senhor, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez. Nele nos alegramos e nos regozijamos. Nós te adoramos nesse instante, nós exaltamos o Teu nome, nós te glorificamos, Senhor, porque Tu és um Deus santo e tremendo. Tu és o Deus todo-poderoso, um Deus soberano, um Deus altíssimo, um Deus eterno. Nós te adoramos e te glorificamos nesse instante, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós estaremos fazendo uma leitura inicial, essa leitura de adoração e louvor. Estaremos lendo o Salmo 146. 146. Estaremos então procedendo a esta leitura nesse momento. Este salmo é um salmo de aleluia, que contam esses salmos que vão do 146 a 150. Nós vamos então ler o Salmo 146, de 1 a 10. Diz assim: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Que Deus nos abençoe através deste salmo que lemos neste momento. Nós estaremos agora, irmãos, cantando o hino de número 10. Hino de número 10 do nosso inário. Nós estaremos cantando com o acompanhamento, com a música. Os irmãos estarão acompanhando e cantando em casa. Vós, criaturas de Deus Pai, todos
erguei a voz, cantai, louvai-o, aleluia, o sol dourava refugir, tudo em prata reluzir, louvai-o, louvai-o, aleluia, aleluia. Oh, boa terra que nos dás, infinitas bênçãos canta já. Oh, louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos ai, oh, glória a Deus, Senhor e Pai. Oh, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também. Oh, louvai-o, aleluia, glória ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai. Oh, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, nós, agora que cantamos, já oramos, lemos a palavra do Senhor inicialmente, vamos agora ler no Evangelho de Marcos o texto para nossa reflexão nesta noite. O texto, no capítulo 14, nós estaremos lendo a partir do versículo 32. Nós vamos ler Marcos 14, de 32 a 36. Diz o texto assim, Marcos 14, 32 a 36. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Portanto, irmãos, esse é o texto para a nossa reflexão. Nós estaremos hoje falando sobre o Getsêmani como um lugar de sofrimento. O Getsêmani, um lugar de sofrimento. Nós estaremos então fazendo a meditação nossa de hoje em torno desse tema, através da orientação desse texto da palavra do Senhor. Jesus havia participado da última ceia com os seus discípulos, quando lhes ensinou acerca do significado, da importância deste símbolo para a vida cristã. Depois da ceia e da orientação aos discípulos,
Jesus vai para o Getsêmani. Getsêmani era um jardim que se presumia seja o Jardim das Oliveiras, onde existia um lugar para se extrair o óleo das azeitonas, que eram abundantes naquela região. Ficava ao pé do Monte das Oliveiras. Não podemos compreender a intensidade do sofrimento de Cristo, nem penetrar o mistério daquela hora. Podemos tirar apenas algumas lições dessa experiência de martírio de Jesus, de sofrimento tão grande, de angústia tão grande, de aflição tão grande do Senhor Jesus. Portanto, irmãos, nós estaremos hoje tratando deste tema a partir de algumas orientações que nós estaremos vendo então com base nesse texto. A primeira orientação que temos, irmãos, é que o Getsêmani é um lugar de aflição. Isso está registrado na primeira parte do versículo 34, diz assim: E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Portanto, irmãos, depois de cear com os discípulos e depois de orientá-los, de sair com os 11 para o Getsêmani, pois Judas já tinha abandonado o colégio apostólico, nós vemos que o texto traz então essas orientações, essa experiência de Jesus com os demais discípulos. O texto relata que Jesus sentiu-se profundamente angustiado, profundamente aflito. Isso se dá por causa da sua natureza dupla, ou chamada de natureza teantrópica. E nesta natureza dupla, ou teantrópica, Jesus, ele é perfeitamente Deus e ele é perfeitamente homem. Por isso que em sua humanidade, ele está tendo todos esses sofrimentos que o texto relata aqui. Ou seja, as suas duas naturezas permitem que, como homem, ele sofra todas as agruras, sofrimentos e aflições humanas. E esse lugar é um lugar de sofrimento que retrata o sofrimento de Jesus. Nós temos a crueldade dos algozes que sempre andavam no encalço de Jesus, temos o ultraje de todos os líderes saduceus e fariseus, os padecimentos físicos que ele sofreu antes de chegar na cruz, a traição de Judas, o horror de um mundo indiferente à oferta do Evangelho, todas essas coisas. Jesus, em sua perfeita humanidade, ele teve a experiência de um conflito humano, de uma aflição humana mais aterradora e que pode acometer qualquer um de nós, pode acontecer com qualquer um de nós. A única coisa que não houve em Jesus e que há em nós foi o pecado. Mas todas as agruras, todos os sofrimentos da vida humana, Jesus padeceu. Portanto, irmãos, essa é a primeira orientação que temos do texto. Ou seja, o Getsêmani é um lugar de aflição. Isso é retratado através da pessoa do nosso mestre. A segunda questão que nós temos nesse texto, irmãos, é que o Getsêmani é um lugar da necessidade de companheirismo. Isso nós vamos ver nos versículos 33 e 34. Vamos ler novamente. Diz assim: E levando consigo a Pedro
e a Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Portanto, esta é a segunda orientação do texto. Getsêmani é um lugar da necessidade de companheirismo. O texto é muito claro quando diz que Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e lhes disse: ficai aqui e vigiai comigo. Jesus conhecia os seus discípulos e amigos dedicados, muito embora esses discípulos e amigos fossem frágeis, fossem fracos, como nós o somos também. O Senhor desejava tê-los com Ele. O Senhor desejava a companhia deles naquele momento. Jesus não pediu que orassem com Ele. Não há no texto nenhuma referência que mostra Jesus pedindo que eles orassem com Ele ou por Ele. Não há nenhuma referência com relação a isso. Jesus poderia até fazer, mas isso não há registro em todo o Novo Testamento sobre essa questão. Mas uma coisa Jesus disse: ficai aqui e vigiai comigo. O texto grego para vigiai, que aparece aí no Novo Testamento, significa estar esperto, estar desperto, estar vigilante, estar acordado. Jesus queria, na verdade, então, a companhia deles. Então, manifestar essa empatia. Jesus queria apenas que eles estivessem ao lado. Portanto, os estudiosos do comportamento humano afirmam que a pior experiência da vida humana é o abandono, é a rejeição, é a falta de apoio, é a falta de companheirismo. Nesse quesito, os próprios discípulos de Jesus foram reprovados. Portanto, irmãos, é muito importante essa questão anotada pelo texto. Ou seja, a segunda lição que nós aprendemos com esse texto e no Getsêmani é que o Getsêmani é um lugar da necessidade de companheirismo. A terceira orientação do texto está anotada no versículo 36, mostra que o Getsêmani é um lugar da oportunidade de fazer a vontade de Deus na hora mais difícil. Observe o versículo 36. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Portanto, irmãos, o Getsêmani é um lugar da oportunidade de fazer a vontade de Deus na hora mais difícil. Portanto, Jesus não duvidou em nenhum momento da sua relação com o Pai, nem sequer no Getsêmani, esse lugar de angústia, esse lugar de sofrimento, esse lugar de dor, esse lugar de tristeza, esse lugar de abandono, este lugar de aflição. Mas Jesus sabia que, apesar de toda a amargura do Getsêmani, do caminho que haveria de trilhar até a cruz, Deus estava com ele no seu mais profundo martírio. Portanto, irmãos, concluindo a nossa reflexão, não há nesse mundo, irmãos, nenhum cristão sincero que não tenha o seu Getsêmani, ou seja, o seu lugar de aflição, o seu lugar
da necessidade de companheirismo. E também não há nesse mundo o seu Getsêmani no sentido de aproveitar a oportunidade para fazer a vontade de Deus na hora mais difícil. Não há lugar que deixe, esse vazio, não há oportunidade de aproveitar esse vazio que nós estamos vivendo nesse momento para nós fazermos a vontade de Deus, para nós aproveitarmos esse momento de aflição e nós buscarmos a presença de Deus em todos esses momentos. O próprio Paulo nunca duvidou de que Deus estava em Cristo e Deus está conosco também nesse momento de grande aflição que nós passamos por causa dessa pandemia. Lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios 5,19 diz assim: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra de reconciliação. O mesmo Deus que esteve com o Senhor Jesus naqueles momentos de aflição, o mesmo Deus que esteve com Jesus naqueles momentos de falta de companheirismo, o mesmo Deus que esteve com Jesus naquela oportunidade grande, maravilhosa de fazer a sua vontade, é o Deus que está conosco. Por isso, nós podemos aproveitar esse momento para algumas coisas que nós podemos fazer. Nós temos que reconhecer aqui algumas questões. A primeira delas é que essa terra que nós vivemos é um lugar de aflição, assim como Getsêmani. O próprio Jesus disse: no mundo passais por aflição. Portanto, esse lugar que nós habitamos, a terra que habitamos, é um lugar de aflição. Nós aqui somos peregrinos, nós aqui somos passageiros, nós aqui somos forasteiros. Nós devemos aprender essa lição. Devemos aprender também que a terra é um lugar de oportunidades de manifestar o nosso companheirismo, a nossa empatia. Mesmo nesse momento de pandemia, nós podemos aproveitar para manter a nossa relação com os familiares, aproveitar esse momento em que as pessoas estão mais reclusas em seus lares e elas possam manifestar essa empatia, esse companheirismo, possam, mesmo não podendo se abraçar, se beijar, da maneira que nós fazíamos antes, nós podemos manifestar o nosso companheirismo e a nossa empatia, sempre trazendo palavras de carinho, palavras de amor, palavras de companheirismo, palavras que tragam conforto, que tragam alegria para os corações daqueles que estão próximos de nós. Podemos ligar para os nossos irmãos, podemos dizer alguma palavra boa, dizer que nós estamos orando, que nós nos importamos com eles. Todas essas coisas nós podemos fazer para manifestar a nossa empatia, manifestar o nosso companheirismo. E acima de tudo, irmãos, nós podemos aproveitar a oportunidade desse momento para fazermos a vontade de Deus. É um momento de aflição, é um momento de uma hora muito difícil que nós estamos atravessando com essa pandemia, mas podemos aprender lições e podemos aproveitar para aprender a fazer a vontade de Deus, para buscarmos a vontade de Deus, para perguntarmos a Deus: o que eu posso fazer para cumprir a tua vontade, para te agradar? Nós podemos fazer isso, podemos orar mais, podemos ler mais a palavra de Deus, podemos estar mais juntos com os nossos familiares do que estávamos antes, e agora nós estamos sendo obrigados a fazer isso, e nós podemos aproveitar para desfrutar a companhia daqueles que são a nossa família, daqueles que são as pessoas mais importantes da nossa vida neste mundo. Portanto, irmãos, esse é um momento muito oportuno e nós devemos aprender a lidar, primeiro, com as aflições, segundo,
aproveitar a oportunidade de manifestar empatia e companheirismo. E terceiro, não perder a oportunidade de fazer a vontade de Deus, apesar desse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Deus esteja abençoando a todos os nossos irmãos, Deus esteja abençoando a nossa igreja nesse momento, as famílias reunidas nesse instante, aos irmãos, amigos e familiares que acompanham a nossa transmissão. Esse é um momento ímpar que Deus está nos dando para aproveitarmos, a estreitarmos a nossa relação com Ele, de comunhão, de submissão, de dependência e da suficiência da graça de Deus. Portanto, aproveitemos essa oportunidade, muito embora estejamos passando por esses momentos tão difíceis, como nós tivemos no passado, o próprio Jesus passando por esses momentos tão angustiantes de tanta aflição. Claro que não passamos e não temos a pretensão de nos compararmos ao sofrimento de Jesus, mas o Getsêmani é ali um paradigma para nós. É um elemento que traz essas lições e devemos aproveitar para aprendê-las nesse momento de aflição e de angústia que estamos atravessando com essa pandemia. Que Deus nos abençoe, abençoe a todos os irmãos. Nós estaremos agora orando, fazendo essa oração final e depois sendo despedidos com a bênção apostólica. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós Te bendizemos, reconhecendo que nós nada merecemos de Ti, porque Tu és o nosso Deus e tudo que temos provém de Ti. Nós, por mérito, não teríamos coisa nenhuma, mas pela Tua misericórdia e pela Tua graça, temos todas as coisas que necessitamos para a nossa sobrevivência, para a nossa existência e para o nosso bem-estar. Rogamos que Tu estejas abençoando as famílias da nossa igreja reunidas nesse momento, as famílias que acompanham a nossa transmissão, irmãos de outras igrejas, amigos, colegas de trabalho e também familiares. Nós rogamos que Tu estejas abençoando irmãos nossos e amigos e parentes de irmãos nossos que estão enfermos, que estão infectados pelo coronavírus, que estão padecendo, Senhor, por esse momento. E aqui nos lembramos da Amanda e pedimos que Tu estejas abençoando a Amanda Nicolau, que está convalescendo desta doença, do Covid, e pedimos que Tu deis a Amanda uma completa e pronta recuperação. Abençoa a irmã Carlita, que está em casa e está melhor, para a nossa graça e satisfação e para também a glória do Teu nome. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, da nossa irmã, abençoando ela e o seu esposo, abençoando a sua família. Ó Deus, abençoa também a Michele, que está se recuperando. Tem misericórdia da Michele, Nicolau, abençoa a sua saúde. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, da vida preciosa dessa irmãzinha nossa. Ó Deus, pedimos, Senhor, que Tu estejas nos abençoando na noite deste dia, dá-nos uma noite de paz, perdoe os nossos pecados, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai muito amado, que a graça eterna e maravilhosa de Jesus, que as doces e ternas consolações, conforto, alegrias e as instruções do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, enchendo os vossos corações e enchendo os corações de todos aqueles que professam o nome do Senhor, estão espalhados no mundo pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, que Deus dê a todos os irmãos que hoje acompanharam a nossa
transmissão, a nossa live. Uma boa noite, uma noite de paz, de um sono agradável e reparador. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos então às 20 horas. Amanhã, então, durante a semana, segunda a sábado, 20 horas, com o nosso exercício devocional, com a nossa palavra, para a edificação nossa e dos irmãos. Então, que Deus nos abençoe. Amém. E Ele permitindo, estaremos juntos amanhã às 20 horas. Deus os abençoe abundantemente.